Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre a consolidação do absolutismo inglês e a dinastia Tudor, tá? Mas antes de começar o vídeo, não esquece de te inscrever, curtir e compartilhar, tá bom? Te inscreve aí pessoal, que isso aí ajuda o canal. Bom, vamos começar então, tá bom? Bom, para a gente entender melhor como a dinastia Tudor assume o poder e vai um período muito longo no poder, com o poder absoluto total, né, o poder do rei, a gente tem que entender que para que isso acontecesse, o povo, a sociedade em si, percebeu que por motivos de muitas crises, muitas guerras civis naquele local, necessitava-se de uma referência, né? E essa referência, uma referência simbólica, e essa referência simbólica seria um rei com poder absoluto, um rei com uma política muito bem elaborada, e que esse rei conseguisse manter a calma, né? Para terminar com os conflitos. Tá? E por causa desses conflitos, guerras civis, né, instabilidade do rei, de reis anteriores, necessitou naquele momento a própria nobreza, ela percebe que precisa sim ter um rei dentro da Inglaterra. E esse rei, a partir daí, ele se torna um rei absoluto, aí se cria também, aí também se dá o processo do absolutismo. Então, a partir desse momento, a dinastia Tudor assume o poder, né, com o Henrique VII, Henrique VII, Henrique VIII e a Elizabeth I, a Rainha Virgem. Mas para nós entendermos esse processo e a importância de cada rei na dinastia Tudor, a gente vai ter que entender o que aconteceu antes. Bom, a gente vai começar lá no início, tá, galera? No final da Idade Média e o início da Idade Moderna, que é o, como é que eu vou dizer para vocês, que é a transição do período para o outro, beleza? Vamos combinar assim? Vamos fazer uma pré-revisão. Bom, o que é o nobre? Qual é a função do nobre na sociedade feudal? Né? E qual é a função do rei na sociedade feudal? Vamos pelo nobre, né? O nobre, a única função dele dentro da sociedade é guerrear, né? E para que ele consiga guerrear, ele tem que organizar o seu próprio exército, ele tem que criar o seu exército para quando o rei local, o principal rei, entrar em conflito com outros estados, com outras terras, né? Ele precisa de uma nobreza que defenda, que luta em prol daquele reino, né? Por que tu tem que lutar? Porque assim, ó, como tu é nobre, o nobre ganha terra. Mas como é que ele vai ganhar terra? Ele vai lutar, vai entrar em guerras em nome daquele rei. Como aquele rei, se esse rei ganhar essa guerra, automaticamente tu ganha territórios. Então o rei distribui esses territórios ganhados, que são adquiridos em conflitos com outro estado, ele distribui entre os nobres. O nobre ganhando a terra, ele consegue cultivar. E como é que ele faz para cultivar? Ele distribui aquelas terras para a sociedade, para a sociedade plantar. Né? Então tudo que tu plantou dentro daquele feudo, tu vai, quando tiver a colheita, tu vai separar a tua parte e vai dar a tua parte pro nobre, o nobre vai dar a parte pro rei. Então por isso que tem que ter o rei, entende? Só que se esse rei não ter sucesso nos seus confrontos com outras cidades vizinhas, automaticamente tu vai perder territórios. Você perdendo territórios, você empobrece a nobreza. E a nobreza fica muito braba com isso. E daqui a pouco ela vai se afastando do rei. Entende? Não existe a necessidade de a gente ter o nosso rei aqui decidindo as coisas por nós, se automaticamente nosso rei é fraco, é um rei que não vence as guerras. Entende? O que acontece nesse período? A Guerra dos 100 Anos. Tranquilo? A Guerra dos 100 Anos é o principal conflito que muda toda a característica cultural e econômica da Inglaterra. Tá? Vamos lá. Quando está ali na Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra perde a Guerra dos 100 Anos, ela perde territórios. Né? E o rei que está naquele período, né?
o rei que entra naquele período é o João Sem Terra, beleza? Quando a gente fala João Sem Terra, a gente sempre vai lembrar da Carta Magna. O que é aquele documento, a Carta Magna? A Carta Magna é uma pressão da revolta feudal, onde a nobreza, né, não está de acordo com as atitudes que o rei tem, as decisões que o rei vai ter, que é o que? Cobrar impostos. Né? Se tu é um rei, tu vai cobrar imposto da nobreza, entende? E aí o que acontece? Tu vai ter que cobrar o imposto da nobreza, porque tu tá sem grana, né? Tu é um rei que não tem grana, porque tu perdeu territórios, né? A sociedade em si já tá tumultuada. O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que começar a cobrar imposto de quem não paga, clero e nobreza. E aí quando a nobreza começa a perceber que vai acontecer isso, a nobreza começa a pressionar o rei. E o rei, João Sem Terra, se sente acuado e automaticamente ele assina a Carta Magna. E o que acontece quando ele assina a Carta Magna? Acontece a consolidação do parlamento inglês. Quando acontece a consolidação do parlamento inglês, o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. Quem é que faz parte do parlamento são os nobres. Quem é que frequenta o parlamento? É o político. Né? Agora, vamos e viemos, né? Vamos voltar para a atualidade. Como é bom ser político hoje, né? Imagina tu ser político lá no século XV, século XVI. O que tu vai ter que fazer para ser político? Tu vai ter que ganhar a terra do rei. Mas se tu ganhar a terra do rei, tu vai ter que lutar. Né? Tu vai ter que lutar. E muitos reis ainda pegavam sua espada e iam pra guerra defender seu território. Mas enfim, vou voltar para a história, beleza? O que acontece com a criação do parlamento? O rei se enfraquece, galera. Né? Lembrando que esse vídeo é um vídeo sobre a dinastia Tudor. Nós só estamos fazendo uma introdução para entender por que eles assumiram o poder e por que a Inglaterra ficou consolidado o absolutismo na Inglaterra. Beleza? Bom, vamos para outro fato. Com a Guerra dos 100 Anos, galera, o que acontece dentro da sociedade inglesa? Tá? Acontece a lei do cercamento. O que é a lei do cercamento, galera? É o nobre que tem o feudo, aquela terra se torna privada, se torna dele. Então ele coloca a cerca, cria ovelhas, vende a lã para uma cidade da França, Flamix, né? E o que acontece com isso? A burguesia vai se aproximando da nobreza e a nobreza vai se aburguesiando, sabe? Então fica ali muito próximo a nobreza e a burguesia e o rei vai se afastando cada vez mais. O que acontece com isso, galera? Isso, acercamento, sai todo o pessoal que trabalha no cultivo tem que ir para a cidade procurar emprego. Isso acontece um empobrecimento da população na época medieval. Então o que isso vai acontecer? O que isso vai resultar, galera? Vai resultar numa guerra civil. O pessoal, né, a população contra os nobres contra os próprios nobres, a burguesa contra a burguesia, contra os nobres, a burguesia contra... Sabe, acontece um conflito muito confuso. E aí eles vão percebendo o que eles precisam. Eles precisam de um rei. Volta, abre parênteses. Uma outra guerra também que foi principal para o processo da dinastia Tudor é exatamente a Guerra das Duas Rosas, beleza? Existe, nesse momento, o rei da família Lancaster, né? Então são duas famílias, Lancaster e os Yorks, mas o Lancaster está no poder e os Yorks eles vão se reunir para ir contra o rei. Galera, isso é um assunto que tem que fazer um vídeo sobre isso, mas só estou citando, beleza? Os Yorks conseguem assumir o poder, tirar os Lancaster do poder. E aí nesse período, galera, o que acontece? Por que vem essa guerra? Exatamente por causa disso, porque o rei está muito instável, ele não está legal a economia dele, não está legal a política dele, as decisões dele, está muito ruim desse rei. Então a família York quer tirar esse rei do poder, esse rei confronta contra eles e dá mais uma guerra, e guerra em cima de guerra. E o que acontece? Tem um rapaz que está exilado na França, numa cidade da França, que entra nessa guerra. E ele entra nessa guerra, assume o poder
E aí, galera, vem para o reino o Henrique VII. Henrique VII é o Henrique Tudor. O que acontece com isso, galera? Acontece uma união entre as duas famílias. A guerra das duas rosas. A rosa branca e a rosa vermelha. A Lancaster e a York. Né? Com os Tudor, com o início da dinastia Tudor, une as duas famílias. Beleza? Então fica as duas, a rosa dupla, né? A rosa branca e vermelha, une as duas famílias, estabiliza, né? Henrique VII, ele estabiliza, ele acalma, tranquiliza, fortalece o seu exército, termina com as revoluções, mantém a nobreza, assume o parlamento, fica na frente do parlamento. Essa é a primeira, o primeiro reinado da dinastia Tudor. Henrique VII, ele estabiliza a sociedade inglesa. Com a morte dele, assume o Henrique VIII. O Henrique VIII é muito cômico a história dele, né? Mas ele tem um processo muito importante. O que ele faz? Ele rompe com a igreja e cria a igreja anglicana. Por que ele vai romper? Galera, ele tenta fazer um filho homem, não consegue. Quando nasce um filho, morre esse filho. Então ele vai se separar da mulher, a igreja não autoriza, ele vai lá e cria essa igreja anglicana. Mesmo assim, ele não consegue filho homem, beleza? Então, Henrique VIII cria a igreja anglicana, corta com a igreja, beleza? Termina com o clero no reinado e estabiliza o parlamento também. Aí, como morre o Henrique VIII, assume a filha do meio, né? Quando ela vem a falecer, assume a filha Elizabeth I, a rainha virgem. Por que virgem? Porque ela não casou, galera. Ela decidiu que o casamento dela seria com a Inglaterra, com o território inglês. Tem alguns boatos aí que ela teve alguns relacionamentos aqui, um relacionamento ali, mas não casou, galera. E o que ela faz? Ela ganha uma guerra contra a Espanha, ela amplia a lei do cercamento, cara, fica muito melhor a economia dentro da Inglaterra e por isso a dinastia Tudor tem esse contexto e é muito fundamental a gente ter um pouco desse conhecimento, beleza? Galera, até o próximo vídeo, não esqueça, curte o canal aí, um abraço.